Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ouvir nesta noite o servo do Senhor, pastor, conferencista, apóstolo Alex Souza. Fica à vontade, meu amigo. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Oxi, paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Eu profetizo que vocês falem. Abra sua Bíblia aí no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 6. Estava lendo essa tarde esse texto que é muito rico e eu quero compartilhar com vocês alguns segredos de Isaac para ser próspero. Segredos de Isaac para ser próspero. Repita comigo, segredos. Mais forte, segredos de Isaac para ser próspero. Gênesis 26, versículo 12 e versículo 13. Mel, me ajuda aí, tá bom? Não tira da tela não. Nós vamos ler alguns versículos ao longo da mensagem. Gênesis 26, versículo 12 e versículo 13. Diz o texto: semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor o abençoava. Verso 13: e engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. 3 vezes a palavra grande, engrandecer e engrandecendo, aparece no versículo 13. Amém? Se quando é falado uma vez só, uma palavra num texto, irmão, isso é normal. Quando é falado mais de 2 vezes no mesmo texto, uma palavra, isso já é doutrina, ou seja, é a vontade de Deus que nós cresçamos, que nós se engrandecemos para a glória de Deus. Amém? Versículo 12, vamos lá, toda a igreja. Versículo 12, colheu. Amém? Pode se assentar aí, glorificando a Jesus, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, presta atenção aqui, presta atenção aqui, olha para mim. O texto diz que este Isaac é filho de Abraão com Sara. Quem foi Abraão e Sara, pastor? Abraão já avançado em idade, não tinha mais condições de engravidar a sua esposa. Em contrapartida, para piorar a situação dos dois, Sara era estéril, não podia ter filhos. Isso foi por durante 25 anos. Quantos anos? 25 anos. Abraão e Sara oram por causa de um filho, por causa da promessa. Foi Deus quem prometeu Isaac a Abraão. E o texto sagrado diz que Isaac nasce, vive e cresce. Quando antes aqui, a gente precisa, de uma vez por todas, entender uma coisa, que nós precisamos criar os nossos filhos para a vida. Nós precisamos criar para o mundo, para enfrentar as circunstâncias da vida. Errado é o pai, a mãe, os avós, tios, seja quem for que cuida, que tem a tutela de uma criança, que prende, que faz uma redoma de segurança, achando que aquele ou aquela nunca vai sair debaixo de sua autoridade. Por isso que nós precisamos criar os nossos filhos para a vida, porque os filhos são como flechas na mão de um valente. O valente pega a flecha, a mira no alvo e solta a flecha.
e a flecha vai embora e não volta nunca mais. Assim é os nossos filhos. Por que eu estou falando isso? Porque Isaac agora está num cenário de dificuldade. Isaac agora está num cenário de calamidade social. Existe uma fome em todo o mundo. Existe uma fome em todos os lugares onde Isaac agora está vivendo. E se Isaac não está preparado, irmãos, para o cenário da vida, se Isaac não tivesse sido preparado por Abraão para enfrentar aquela dificuldade, como seria? E assim nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. A gente precisa criar os nossos filhos para lançá-los, criar os nossos filhos para liberá-los, porque o mundo está aí com seus desafios. E se os nossos filhos, sobrinhos e netos não estiver preparado, eles não vão conseguir enfrentar a dificuldade. Agora perceba, olha para mim aqui. Isaac está num cenário de calamidade. Isaac precisa fazer alguma coisa, porque o cenário não é bom. A dificuldade bateu na porta dele. No verso de número 1, olha só que interessante, verso 1, coloca para nós, Léo. Capítulo 26, verso 1. Eu gosto dos detalhes da palavra, irmãos. Sou apaixonado pelos detalhes, olha só. E havia fome na terra. Havia o quê? Havia o quê? Fome na terra. Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaac. Essa palavra aqui, irmãos, foi-se, em algumas traduções, ele muda de ambiente, ele muda de cenário. Em outras palavras, Isaac está se mexendo. Isaac está saindo de uma vida de comodismo. Isaac está saindo de uma vida de mesmice, para que algo possa acontecer na vida dele. Isaac está saindo de uma vida morna, de uma vida fria, de uma vida sensata, de uma vida sem sal, de uma vida sem sabor. Isaac está saindo de uma vida meio que monótona, insípida, para poder fazer alguma coisa, porque a fome bateu. A fome bateu na sua porta e ele precisa fazer alguma coisa pela sua família. Ele precisa fazer alguma coisa pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua esposa. E quando chega a dificuldade, nós não podemos cruzar os braços. Nós não podemos cruzar os braços e esperar as coisas acontecer, não. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que se mexer. Nós temos que sair do comodismo. Já viu aquela situação, irmãos, que a goteira está bem em cima da nossa cabeça, está goteando, está caindo a gota em cima da nossa cabeça, e nós só reclamamos. Nós não saímos da condição para poder viver uma vida melhor, para poder viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. E Isaac, ele soube muito bem tomar uma atitude. Perceba que o texto está dizendo que ele foi-se, que ele se levantou, que ele fez alguma coisa, que ele saiu da mesmice, que ele saiu da frieza espiritual. E Deus está dizendo para nós esta noite que há cenários na nossa vida que só vai mudar se nós fizermos alguma coisa. Se nós se levantarmos e colocarmos a mão no arado para fazer alguma coisa, aí Deus vai abrir os céus e vai derramar das suas bênçãos, das suas vitórias sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus está dizendo com a sua igreja nesta noite: se levanta dessa monidão, se levanta dessa frieza, se levanta desse desânimo e deixa a luz de Cristo resplandecer na sua vida, porque Ele quer fazer coisas grandes, coisas extraordinárias na sua vida e na sua casa, diz o Senhor. Você recebe isso para a sua vida nesta noite? Isaac foi-se, se mexeu, saiu do lugar da mesmice. Parece que Isaac está ouvindo as palavras de Salomão em Eclesiastes. Quando Salomão escreve Eclesiastes capítulo 4, verso número 5, ele diz: o tolo, o preguiçoso,
ele cruza os braços e come a sua própria carne. Interessante isso, né, irmãos? Porque o tolo, o preguiçoso, a pessoa que está acostumada a viver naquelas condições, ela cruza os braços e come a sua própria carne. De que maneira? Ela vai comendo os seus sentimentos, ela vai comendo a pouca força que tem. E um crente que se preza, ele vive a palavra de Deus, ele não se conforma com a situação, mas ele vive as palavras de Paulo em Romanos, capítulo de número 12. Não vos conformeis, mas transformai-vos, saindo dos vossos comodismo. Por quê? Porque Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida. O tolo cruza os braços e come a sua própria carne, mas o crente que se preza e vive a palavra de Deus, ele arregaça as mangas e vai fazer alguma coisa, porque ele sabe que Deus pode bradar do alto e abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família e o seu ministério. Você recebe isso para a sua vida nessa noite? Deus está te dando habilidade maior. Quem recebe essa palavra aqui nesta noite, faça como Isaac, não se conforme, não se acostume, se levante e vai para a guerra, porque Deus quer fazer algo mais na sua vida, Deus quer fazer algo novo na sua vida, e só vai depender de mim, e só vai depender de você, diz o Senhor dos Exércitos. Primeira coisa que Isaac fez, ele saiu do lugar, ele se movimentou. Ele saiu daquela vida de monidão. Aqui tem fome, eu vou sair daqui. Segunda coisa, irmãos, está no verso de número 2. Versículo de número 2. Tem muita coisa nesse texto aqui. Tem muita coisa nesse texto, mas eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 segredos de Isaac para ser próspero, para ser abençoado. Segundo, eu quero que a igreja leia para mim. Vamos lá? Toda a igreja, versículo 2 do capítulo 26 de Gênesis. 1, 2, 3. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra. Do versículo, preste atenção aqui, ó, olha para mim, na parte A do versículo, Deus está dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, não desças ao Egito. Na parte B, Deus continua falando com Abraão: habita na terra que eu te disser, Abraão. Irmãos, olha uma coisa aqui, ó. Eu sou apaixonado por geografia bíblica. Amo demais geografia bíblica. Se você olhar no mapa, você vai perceber, você vai entender pela história que o Egito é uma nação muito mais desenvolvida. O Egito era uma nação muito mais avançada, se a gente pode chamar de tecnologia, algumas coisas que naquele tempo eram novas, que para nós são coisas ultrapassadas. O Egito era avançado no que diz respeito à questão social, política. Era como se fosse nos dias de hoje um país de primeiro mundo. Vamos pegar um país qualquer aqui: Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Itália. Vamos pegar aqui um país da Europa de primeiro mundo e vamos comparar o Egito com Gerar, uma cidade pequenina, onde moravam os filisteus. Os maiores inimigos do povo de Deus moravam em Gerar. Só que naquela época, essa briga ainda não era tão acentuada como nos tempos de Davi. Agora presta atenção aqui, ó. Vamos comparar um país de primeiro mundo como os Estados Unidos com uma cidade pacata, pequena, o interior de São Paulo, a cidade que o Gilmar nasceu, onde nós fomos o ano passado, Ibirarema. Se você fizer uma comparação, quiser fazer uma comparação do Egito com Gerar, que era aonde a cidade que Isaac estava, a comparação para os dias de hoje é como se fosse os Estados Unidos para Ibirarema, no interior de São Paulo. E fala: Isaac, você não vai descer para o Egito. Mas, Senhor, o Egito é um país de primeiro mundo. O Egito é um país que está na fileira de cima, no que diz respeito à questão social e financeira. Sim, Isaac, eu sei disso. Só que você não vai descer para o Egito.
você vai para Gerar. Você vai para uma cidade pequenina que fica localizada dentro da terra prometida. Tá bom, Senhor. Então Isaac, ele pega a sua família, sai do lugar onde ele estava e vai para uma cidade pequenina, para uma cidade pacata, para uma cidade lá no interior, bem escondida nas regiões da terra prometida. E ele não vai para o Egito. Isaac poderia muito bem, irmãos, olhar pelos olhos humanos e pensar consigo mesmo: não é Deus que está falando comigo, porque lá em Gerar não tem comida, lá em Gerar não tem emprego, lá em Gerar não tem condições de eu viver com a minha família por causa da fome. Mas no Egito, prosperidade. Mas Deus brada do alto dos céus e fala para Isaac: Isaac, não vá pela aparência, não julgue conforme aquilo que os seus olhos estão vendo. Por quê, Senhor? Porque eu vou te dar vitória, Isaac. É numa terra pequena, é numa terra desprezada, é numa terra minúscula que eu vou abrir as portas para você e para sua família. É numa cidade minúscula que eu vou abrir as portas do emprego para você, Isaac. É numa cidade minúscula que eu vou te dar um carro novo, Isaac. É numa cidade minúscula que eu vou te prosperar. Deus está dizendo para nós nesta noite: fique em Gerar, uma cidade pequena, porque é nessa cidade que Deus vai te dar vitória. É nessa cidade que Deus vai te engrandecer. É nessa cidade pequena que Deus vai te levantar, te exaltar, te engrandecer, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. É numa cidade pequena que Deus vai dar vitória. Já viu aquele negócio, irmãos? A gente está desempregado e a gente vai em duas portas de emprego. A gente olha uma que o salário é R$1.000, e a gente olha outra que o salário é R$2.000. Só que o salário da porta que Deus está abrindo, que é R$2.000, é o emprego à tarde. E a porta que Deus está abrindo num salário de R$1.000 é de manhã, é para você poder congregar, para você poder buscar Deus. O ser humano de natureza, ele vai escolher aquela que tem o maior salário. Só que Deus quer dar vitória para ela dentro de um salário pequeno, porque é dentro de uma porta pequena que Deus pode te fazer passar por uma porta grande. É numa porta minúscula que Deus pode te exaltar, que Deus pode te dar cargos, que Deus pode mudar o seu salário, que Deus pode te prosperar de uma forma extraordinária. É numa porta pequena que Deus pode fazer coisas grandes na sua vida, na sua casa e no meio da sua família. Você recebe isso para a sua vida nessa noite? Deus está dizendo para nós: fique nesta porta pequena, porque é através dela que Deus vai te exaltar, Deus vai te prosperar, Deus vai te abrir as portas através deste lugar tão simples e humilde que os seus olhos desprezam. Isaac fez o quê? Ele disse assim: Isaac, essa porta é muito pequena, o Egito é muito melhor. Não, Deus está mandando eu ir para a porta pequena, e é lá que eu vou ficar. Eu não sei se vocês lembram, irmão, eu não sei se vocês estão recordados disso. Quando Ló, ele sai de Sodoma e Gomorra, Deus fala para Ló assim: Ló, você vai para uma cidade minúscula, chamada Zoar. Zoar, do hebraico para o português, quer dizer pequeno, quer dizer sem aparência alguma. E Ló, quando recebe aquelas palavras, ele não obedece. Ao invés de ele ir para um lugar pequeno, para um lugar simples e humilde, ele vai para dentro da caverna. E dentro da caverna, irmãos, a sua história acabou. Dentro da caverna, a sua história mingou. Nunca mais Ló foi citado na Bíblia, a não ser de uma maneira negativa.
E Deus está dizendo para nós nesta noite: não julgue pela aparência, não despreze a porta e a oportunidade pela aparência, porque através de coisas pequenas, Deus pode fazer coisas grandes, Deus pode fazer coisas extraordinárias, e Ele vai alegrar a sua vida, a sua casa e a sua família para a glória dEle. Você recebe isso para a sua vida? Fique aonde Deus te direcionar. Fique aonde Deus te direcionar. Terceira coisa, irmãos, que nós aprendemos com a prosperidade de Isaac, está no verso de número 3. Versículo 3, coloca para nós, Mel. A palavra peregrinar, aqui no texto de Gênesis, capítulo 26, verso de número 3, está dizendo assim, ó: residir temporariamente. Você sabe o que Deus está falando para Isaac? Isaac, essa dificuldade que você está passando aí, ela é passageira. Essa dificuldade que você está enfrentando, Isaac, ela não é uma coisa permanente. Ela não é uma coisa duradoura, não é uma coisa que vai permanecer. Mas é uma coisa passageira, que daqui a pouco você vai cantar o hino da vitória, Isaac. Deus estava fazendo Isaac entender de uma vez por todas que aquele momento de dificuldade era um momento passageiro. E sabe o que Deus, pela sua grandeza, está dizendo para a sua igreja nesta noite? Que o que você está passando e enfrentando hoje, na sua vida, a dificuldade que você está enfrentando, ela é passageira. Ela é por um tempo determinado. Ela é um momento passageiro na sua vida. Daqui a pouco a poeira vai baixar. Daqui a pouco você vai se sentar em roda de mesa com a sua família e vai dizer assim, ó: valeu a pena o tempo que eu esperei no Senhor. Por quê? Porque Deus mudou a minha vida, a minha sorte e a história da minha vida. Deus estava dizendo para Isaac: Isaac, este momento é um momento passageiro. E eu tenho certeza, Isaac, que daqui a pouco você vai cantar o hino da vitória. Versículo de número 14. Eu quero só que a igreja leia para mim, versículo 14. Coloca na tela para nós, Mel. Versículo 14. Olha só, irmãos. Isaac é coisa extraordinária. É coisa soberana. Só Deus pode fazer isso na vida de um homem. Isaac sai de uma terra seca, com fome, e obedecendo a voz do Senhor, ele vai para Gerar. Gerar, uma cidade pequena que também tinha fome e estava em condições piores. Deus falou: eu vou te prosperar aí. Olha só o que diz o verso de número 14. Leia para mim toda a igreja. Vamos lá. 1, 2, 3. De maneira que os filisteus o invejavam. Irmãos, eu acho interessante a primeira parte do versículo. E tinha possessão. Isso aqui está falando de riqueza. Está falando de prosperidade. Está falando, irmãos, de bênçãos materiais. Isso aqui não é espiritual, não. É bênçãos materiais. Ainda no versículo 14, olha só o que diz lá, ó: e muita gente de ser patrão. Isaac se tornou empresário. Isaac se tornou alguém que agora não é mais aquele homem que passa fome, mas é alguém que tem uma empresa e tem pessoas trabalhando ao seu favor. Em outras palavras, Deus prosperou Isaac materialmente falando. Tem dias que Deus quer puxar a nossa orelha. Tem dias que Deus quer nos repreender, mas hoje Deus está falando de bênçãos materiais. Hoje Deus está falando de ficar no lugar certo, e que na hora certa Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar, Ele vai abrir as portas. Se alegre para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso.
É isso que Deus está falando para nós nessa noite. Isaac, eu quero te honrar e te abençoar, Isaac, mas você precisa ir para o lugar certo. Irmãos, é triste quando a gente vê pessoas perdidas sem rumo na vida. E eu estou falando de crente, eu estou falando de pessoas, irmãos, que lê a palavra do Senhor, que prega, que louva, que participa disso, daquilo, e fica perdido na vida. Como é que pode um negócio desse? Quando a gente é orientado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, a gente não fica perdido na vida. A gente sabe muito bem o que nós devemos fazer. A gente sabe muito bem qual é a decisão a ser tomada. E quando não sabemos qual é a decisão a ser tomada, nós oramos e Deus vai dando luz para os nossos caminhos, vai guiando os nossos pés para que a gente não possa tropeçar e tomar a melhor decisão na vida. Agora imagine se Isaac, naquela época, sem celular, sem Google, a única maneira, irmãos, o único meio, o único recurso de Isaac era ele ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. E Deus nesta noite quer dar sensibilidade para crentes aqui nesta noite. Deus quer dar sensibilidade para a sua igreja, para os obreiros, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os varões, para as senhoras. Receba nesta noite sensibilidade, para que quando você não souber fazer ou não souber tomar decisões, Deus vai te iluminar, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar e você vai tomar a melhor decisão na sua vida. Com isso, não é verdade? Que às vezes a gente precisa tomar umas decisões na vida, a gente fica perdido. Mas o melhor a se fazer, irmãos, quando temos dúvida em tomar uma decisão, é não tomar uma decisão, é orar. Porque quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, Deus ilumina os nossos pensamentos e nós tomamos a melhor decisão para a glória de Deus. Recebe essa palavra na sua vida nessa noite. Deus quer te prosperar, Deus quer te abençoar, Deus quer abrir as portas para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, mas você precisa tomar a melhor decisão possível para que Deus seja glorificado nos céus. Amém? Aplauda esta palavra em nome de Jesus. Glória a Deus.